E no ar, começando mais um episódio do ByCast, o podcast da Bycon, onde falamos de empreendedorismo, gestão, avaliação de empresa e, claro, compra e venda de negócio. Mas esse episódio é especial porque a gente vai falar de investimento. Gustavo, seja muito bem-vindo. É uma pessoa que vai trazer para a gente aí, ao longo desses mais de 20 anos de experiência no PJ, como estruturar aí uma estruturação de dívida, uma alavancagem financeira de forma inteligente e bem aí pensada para a empresa e para o momento que os sócios estão. Seja muito bem-vindo aqui ao nosso ByCast. Obrigado pelo convite, obrigado pela oportunidade de poder compartilhar aí com vocês a minha experiência. Vim até de verde para chamar o dinheiro, hein? Isso é bom. Tô falando com o homem do dinheiro. Oh, então... Quem dera. Gustavo, comece então contando para a gente um pouco de por que trabalhar nessa parte do sistema financeiro para pessoa jurídica, né, para empresas. Quando você viu essa oportunidade, como que você aí se posicionou nessa carreira? Eu comecei como estagiário no Banco Itaú, em Posso Te Ajudar, e fui fazendo carreira, passando por todos os cargos. Já peguei uma liderança muito cedo, com 23 anos, e desde então eu trabalho com empresas e sou apaixonado por negócios, por possibilidades, pelas variações que o mercado tem. Sempre você está aprendendo. Então, isso que mais me chama a atenção desse perfil de negócio, né? De perfil de atendimento. E é tanto modelo de negócio tão diferente, tanta história, né? Cada um tem uma característica específica e é legal porque você tem a oportunidade de aprender, né? Cada um tem um ponto forte, um ponto fraco e você vai extraindo ali o que cada um tem de melhor. E atualmente a sua função hoje é qual no setor financeiro? Eu tenho uma liderança hoje no Banco Safra, trabalho com empresas com faturamento de 5 a 50 milhões. Então, o middle market mesmo, o pequeno e médio, vamos chamar assim. Seria entre o pequeno e o médio, né? Ainda tem um middle market que é de 50 a 500 milhões, mas ficaria nessa faixa. Excelente. E vamos começar então. Hoje, o que você, como uma instituição financeira, observa do mercado, né? A gente vê que é um país extremamente alavancado, com dívidas caras. O Brasil já é um país por juros altos, até pela própria taxa básica de juros ser relativamente alta, né? A gente fala acima de 10% ao ano. A gente já limitou aí mais de 160 países do mundo, então a gente está ali bem posicionado como essa fama, mas ainda é algo muito estratégico nas empresas, você fazer uma alavancagem de dívida, solicitar um recurso de terceiro, que são os bancos, e obviamente que existem mecanismos que fazem com que essas análises sejam mais bem feitas e obviamente juros menores, que é o papel de você aí, né, nesses comitês financeiros, nesses comitês de dívida. E conta pra gente qual que é a sua percepção, o que vocês observam dentro desses negócios. Eu falo que é um processo, né? Desde a primeira visita, de conhecer a empresa, conhecer a história das pessoas que estão atrás daquela marca, de ver os valores que elas têm e que fizeram eu chegar até ali. E se aqueles valores têm conexão com o que você é, com o que você trabalha. Acho isso muito importante. No início, eu sempre presto atenção na parte de tudo que está acontecendo, na organização do empresário com relação aos números financeiros, no planejamento dele com relação ao futuro, o que ele quer, né? Como que ele está hoje, mas o que ele quer para o futuro. Com relação a essa parte aí mais técnica dos juros, esse tipo de coisa, a gente procura extrair essas informações já num segundo momento, que é na análise de balanço, ver qual o regime tributário que o empresário está inserido. E muitas vezes a gente consegue mostrar que é melhor ele trabalhar com o dinheiro do banco do que com o dinheiro próprio. Bom, se ele está inserido no regime tributário de lucro real e a gente conecta a aplicação daquele recurso com a possibilidade de ganho que ele tem, ou seja, o business plan daquele negócio que ele vai fazer,
mostra a dedução fiscal que ele vai ter nos juros ali, pô, a gente consegue agregar um valor muito grande na tomada de decisão dele. Ele toma uma decisão mais segura. Então, eu acho assim que os juros hoje é um juros realmente um patamar muito elevado. Ele foge um pouquinho do contexto, mas o Brasil também tem um histórico... O histórico é sempre alto, né? Sempre alto. Então, a gente tem que saber navegar e estar preparado para todos os momentos que nosso país vai passar nesse sentido. E uma coisa que você fala é muito importante, né, Gustavo? O empresário, ele nunca para, ele não pode parar. Então, se ele às vezes tem uma frota de caminhões, tem uma indústria, ele sempre precisa manter aquela estrutura moderna, aquela estrutura enxuta, para que aquilo seja uma fonte de geração de receita. Perfeito. E esse é um ponto muito importante, porque hoje o empresário, além de ter, entre aspas, pouco conhecimento sobre estruturações de dívida, como o que vocês fazem, ele também não se prepara. E o que o banco vê? Uma empresa despreparada, uma empresa que vai ter um risco maior. Tudo isso é consequência de os juros dele ser colocado na conta, uma vez que não trouxe credibilidade para vocês, que estão ali com recurso para escolher quais as empresas são mais viáveis, é onde que essas pessoas vão perdendo fôlego, né? Vão ficando com o caixa mais estrangulado em relação ao concorrente que se preparou. Então, eu queria que você pincelasse muito isso. O que você, na prática, vê? Empresas do mesmo setores e a diferença de documentação e de preparação, até para que no crivo de vocês a tomada de decisão fique, né, para empresas mais bem preparadas nessa visão financeira / contábil. Eu acho que isso faz muita diferença. A apresentação da empresa no detalhe, com os números muito bem destrinchados. O controle de custos é muito importante. A gente entender a história também desses números. Pô, tem empresa que está com faturamento crescente os últimos 5 anos. Pô, excelente. Mas tem empresa que teve uma dor de barriga ali em um ano ou outro. Quero entender. Às vezes, essa redução de faturamento em um ano específico foi por uma questão pontual e numa coisa que não necessariamente é um problema. Então, a gente precisa de extrair ali essas informações, estar com isso na ponta da língua e entender o que ela tirou de valor daquilo, de aprendizado, para continuar seguindo em frente. Eu acho que, para apresentar para um banco, é muito importante ter uma apresentação que seja condizente com aquilo que está vivenciando. Não adianta ocultar ou deixar de mostrar algumas situações, porque não acredito que esse seja o melhor caminho. Mas a realidade, uma apresentação bem feita, com planejamento estratégico muito bem feito para frente, né, com visão de futuro, brilha os olhos de todo mundo que a gente se relaciona. Porque você vê mais sobriedade naquilo, né? Não é um aventureiro que quer comprar algo que não sabe o que vai fazer com o recurso, mas não, está tudo bem posicionado. Quero R$1 milhão para fazer essa estrutura, para poder incrementar ali talvez investimento de novas máquinas, poder trazer pessoas mais qualificadas para o time, ter um capital de giro melhor para poder comprar num estoque mais barato, né, com um fornecedor mais negociado. Então, isso precisa ser contextualizado para que vocês consigam mitigar esse risco. Eu tenho uma pergunta. A gente tem essa dor, né, por trabalharmos com pequeno e médio. Pequeno e médio, assim, né, empresas ali que faturam bem o nosso range também, até 50 milhões ano. Mas, às vezes, elas ficam nessa visão deturpada da contabilidade, aí ficam abrindo um tanto de empresas no Simples, porque eles acreditam que essa é a tributação melhor. E, na prática, a gente sabe, temos até podcasts gravados sobre esse tema, né, da visão tributária, mas tem pessoas que ainda ficam nesse senso popular de achar que a empresa do Simples é mais rentável, sonegar imposto é bom. E eu queria ver a sua percepção sobre o banco, né? Quando vocês, então, deparam uma visão contábil bem diferente, talvez, de uma visão gerencial, quais são os crivos de análise ali que vocês vão apurando para poder chegar numa essência mais firme sobre aquela opinião da empresa? Sonegação está totalmente fora de moda, cada vez mais está mais apertado, né, os mecanismos de controle. Quando a gente identifica alguma coisa nesse sentido, a gente vê como um ponto muito fraco.
podendo ser até um futuro problema. Isso talvez aconteça até por falta dessa estrutura bem feita, né? Porque uma empresa com estrutura bem feita, em termos financeiros, em termos do negócio, onde que ela está, onde que ela quer chegar, ela não vai precisar disso, né? Estrutura comercial andando junto com esses objetivos, a gente acredita que ninguém precisa disso mais hoje em dia e é um risco muito grande. A gente não compactua, né, com situações nesse sentido. E até a informação não bate, né? Porque às vezes o cara contabilmente tem um lucro muito grande e a informação desconecta. Se você tem um lucro tão grande, o porquê de uma captação? Tudo bem que em alguns momentos é melhor utilizar recursos de terceiros do que próprio. Mas aí você começa a ir abrindo perguntas que quando você vai ali aprofundar, você entende que a origem são dados errados, né? Exatamente. A gente recebe declarações de faturamentos diferentes do faturamento que está na DRE. Onde que está isso? Por que isso? Por causa disso. Um caso ou outro de sonegação. Então, assim, não é legal, não é um caminho que a gente incentiva, muito pelo contrário, a gente orienta que não se faça dessa forma, mas que ainda é muito popular no mercado, né? Infelizmente, é muito popular. E são empresas que vão ficar para trás, porque você pode até liberar o crédito, mas vai ser bem mais caro do que o do concorrente que... Exatamente, porque é um ponto negativo, né? A empresa que está redonda, ela não precisa de fazer isso. O empresário tem que preocupar com as formas de crescimento, com as formas de ajuste na estratégia de custo, com as formas de sobrar mais caixa para ela, né? Essa parte tributária, ela obviamente tem que ter um planejamento, né? Porque tem os regimes e etc. Mas ir para um lado de sonegação muito, muito ruim mesmo. Sim. Outro ponto também que é muito falado, né? É aquela empresa que ela é altamente rentável, ela é uma empresa familiar, né? Até pelo porte, né, de empresas que a gente trabalha, tende a ser empresas com esse cunho, e onde que prolabore ali, a pessoa não entende, fica retendo um salário mínimo sobre prolabore, aí tende ali a manipular um resultado, o aluguel às vezes é dele, e ele também não coloca aquilo na conta, que aquilo é um custo da empresa, né, uma despesa que a empresa tem para poder operar, e o banco ele tem essa análise, né, o banco consegue identificar isso, porque é o cotidiano de vocês, e até porque no final do dia você quer entender a real capacidade daquela empresa cumprir com a minha prestação de empréstimo. Então, tudo isso vocês vão trazendo também para esse nível de consciência e realidade do empresário. Sim, toda aplicação de recurso, a gente quer entender aonde vai ser aplicado e o que vai gerar de retorno para a empresa. Esse business plan é muito importante, é básico, mas não é tão fácil de ver um bem feito no mercado. E uma assessoria nesse sentido, né, uma pessoa que busca fazer isso de uma forma organizada, uma forma com conexão de novas tendências de mercado, novas possibilidades, né, consegue mostrar isso para a gente, fica muito mais fácil de trabalhar. Exatamente, é um ponto muito importante. A gente sofre muito no M&A também, né? A pessoa não tem essa organização, quer que a venda da empresa seja feita de uma forma rápida, porém, sem dados, sem documentar, o próprio mercado, indiferente se é o mercado pela instituição financeira ou um mercado de compra de equity, ele vai ficar desconfiado. Tudo que aquilo que tem risco alto tende a tirar valor, né? Da oportunidade, do ativo dele, de toda a estrutura que ele construiu. Esse é um ponto muito importante que você traz, que a gente também observou essa dor no mercado, né? O foco da BAICO são pequenas e médias empresas para a gente fazer essa assessoria estratégica. E a assessoria estratégica ela se dá de duas formas. Ou você mexe no equity, que é o percentual da empresa vendendo ele a mercado, ou você mexe no caixa, mexendo ali no fôlego que ela vai ter para poder entregar um crescimento. E tudo isso tem que ser muito bem feito, né? Então, hoje nós temos esses dois produtos, o produto do próprio M&A e o produto de fazer esses testes de capacidade de pagamento, que é mostrar para as instituições financeiras o quão boa é aquela empresa, né?
qual a oportunidade que ela tem, estrutura de garantia, estrutura de recebível, para que o banco veja ela de uma forma bem mais clara do que, às vezes, o próprio institucional que ele acha que é o business plan, né? Ele pega ali o institucional dele, te manda o que ele produz e ele acha que aquilo já é o suficiente para trazer certas garantias aí que o mercado quer ver. E tem muito empresário que acha que o EBITDA é o suficiente, né? E meio que desconecta ali do pagamento das parcelas e pagamento de juros, de endividamento. O EBITDA não é tudo. Ok, é uma foto... Ainda mais no Brasil, né, que a tributação de imposto de renda e contribuição social são muito altas. Às vezes é positivo, mas o lucro líquido é negativo e não gera caixa. Perfeito. E, então, também tem que saber até quando você pode ir, né? E isso é tudo através de um planejamento financeiro. Sim. Um planejamento de retorno financeiro também, para, né, aonde vai ser aplicado esse recurso. Um ponto importante, né, que até o empresário fica muito receoso sobre isso. Então, existem várias formas de serem oferecidas como garantia para as instituições financeiras. Primeiro passo, então, você deixa um business plan bem feito, mostrando o que é o seu negócio e para que você quer aquele recurso. Então, ali você já sai na frente da maioria dos que vão apenas, né, com informações desconectadas, informações avulsas. E a gente tem também agora o segundo nível, que é entender quem são as pessoas físicas por trás daquele CNPJ. Porque vocês também vão observar essa pessoa que é o tomador do empréstimo. Né? Se ela está alavancada em outras instituições, o que ela pode oferecer como uma garantia real. Se a estrutura da empresa é tão sólida que pode ser um elemento. Se você puder, Gustavo, trazer para a gente essa diferenciação, porque que em alguns casos você pode utilizar um boleto como uma garantia, um recebível como uma garantia, em outros casos são solicitadas garantias reais como imóveis, aval, alvará dos próprios sócios. Por que então que vocês têm aí essa visão de garantia diferente? Até antes da garantia, pegando um pouquinho do seu comentário, a gente tem um pouco de receio de ver uma empresa rica e sócio pobre. Sabe? Qual que é a história está atrás daquilo? Tradicionalmente, o comum é a gente ver os dois andando em conjunto, né? A pessoa usufrui daquele bônus, né? daquela conquista. E a gente tenta sempre buscar algum tipo de conexão em cima disso. Com relação a recebíveis, imóveis, a gente gosta muito de trabalhar com recebíveis. Por quê? Porque a transacionalidade, estatisticamente, ela reduz a inadimplência dentro dos bancos. Tá? A garantia de imóvel normalmente é usada em operações maiores, uma coisa mais estruturada, até pelo custo que vai ter de alienação e custos cartorários que, numa operação tradicional, você não tem. Mas uma operação mais rápida, mais simples, que é mais usual, seria com os recebíveis, né? Que seriam duplicatas, que seriam os cartões de crédito, né? Que é os recebíveis futuros daqueles cartões. Isso tudo forma garantia e dá uma segurança muito grande para o banco trabalhar. A vida do empresário está nos seus recebíveis. Quando a gente faz um relacionamento com o empresário, eu sempre falo muito com a minha equipe da importância dela buscar algo a mais, gerar valor ali e, através de gerar esse valor, você também conquistar indicações, chegar em pessoas mais parecidas com aquela pessoa, né? Ou seja, tem tendência de empresa que tem um porte de faturamento X, andar com perfis de ter mais relacionamento com o mesmo perfil de faturamento. Então, ele dá um ciclo de network, dá um ciclo de indicação que fomenta o meu negócio e também fomenta, de alguma forma, o relacionamento aí de longo prazo para com esse empresário. E aí, você tem na vida, né, quanto mais informações daquilo, do ciclo que ele convive você tendo, você também está com mais pé no chão para
fazer esse tipo de operações, né? Essas diferenças e essas operações de maneira geral. Assim. De maneira mais saudável também. Então, o primeiro passo é business plan, entendemos, olha para o negócio, vê ali as possibilidades de mercado, o perfil do empreendedor, olha para a estrutura que ele tem, né, para você, então, metrificar isso. Mas a gente tem, então, esse cenário, que é o cenário 1, que é uma captação de recurso de forma estruturada. A gente tem um segundo cenário que chama-se alongamento de dívida. Queria que você explicasse se isso é comum para o PME, como que o banco enxerga isso, né? Por exemplo, eu pegando do banco X e fazendo uma proposta para o Banco Safra de uma troca de endividamento, né? Que a gente vê muito isso sendo feito, mas em grandes operações, mas e para a realidade do PME? Qual que é aí a sua visão, a sua opinião? A gente trata os casos de maneiras individuais, porque depende muito de como cada negócio vai aplicar aquele recurso. Vai depender também de como é o business plan daquela empresa. Vai depender de como ela vai conseguir mostrar para a gente as características atuais daquela empresa. É uma troca de risco que eu vou correr muito mais risco ou é uma oportunidade para mim? Sabe? A gente vai sempre se perguntar, ficar entre essas duas respostas, né? Então, vai depender tudo que a gente for falando aqui, vai girar em torno de uma apresentação bem feita, ter os números na mão, ter um planejamento futuro bem feito, saber, num momento de dificuldade, o que foi extraído de valor ali, de aprendizado, o que o empresário aprendeu com aquele momento de dificuldade, porque, não existe... Empresa 100% no auge, né? Seria maravilhoso. Estão passando por oscilação do próprio mercado. Perfeito, não existe. Quer dizer, pode até existir, mas é exceção, né? No mercado brasileiro sempre vai ter esse momento de dificuldade. Mas o mais importante é a gente tentar enxergar como ela lidou com aquilo, quais foram os caminhos que ela buscou e se de fato ela aprendeu com aquilo. Se ela aprendeu com aquilo, poxa, e ainda olhando de repente para trás, já metrifica que aquilo foi validado, né? Realmente foi só um momento, cara, a gente tem uma segurança ainda maior para se relacionar. Exatamente, isso que você traz é importante. Eu me lembro de um cliente que nós tínhamos que, de repente, ele aumentou em outras despesas, coisa assim de uns 3 milhões de reais. E aquilo, né, para a gente que está fazendo o valuation, a gente tem que entender se pertence à operação, até porque a gente vai projetar o futuro do negócio e, por metodologia de avaliação de empresa, você traz aquele fluxo à presença. E aí ele explicou, ele falou assim, teve uma grande tempestade, né, que tirou o telhado da indústria inteira e teve que refazer aquilo. Então você fala, poxa, algo pontual. Não é algo que ele vai todos os anos você fazer o telhado. Excelente exemplo. Da empresa. E esse feeling, né, de nós consultores que estamos ali, mesmo sendo imparciais, mas nosso caso, como é muito de mercado e levar oportunidades boas para os bancos, é também já digerir isso. Olha, você vai ver isso, mas é uma nota que se trata eventualmente, né, de um ponto que é isso, está aqui nota fiscal que comprove, mas não precisa projetar isso para o futuro porque é um evento atípico. E outros exemplos também que a gente pode trabalhar, por exemplo, um ano específico de resultado negativo. A própria pandemia, né? A própria pandemia. Aí você procura entender, o imobilizado dele aumentou, ele comprou, tornou a sede dele própria, ele fez um investimento em maquinário, usou o capital próprio para aquilo. Então, assim, tudo é apresentação e a história ser bem contada, né? De maneira geral. Exatamente. A gente fala que no valuation, o valuation é a tradução da história com o número. Um não sustenta o outro se for sozinho. Só a história você não vai convencer ninguém. E o número, às vezes, muito cru, fica muito frio e talvez você perde uma oportunidade de ver um potencial de um negócio, vendo talvez uma análise só numérica. Então, sempre tem que ter esse trade-off, né? Uma história bem contada e um número refletindo aquilo é o melhor dos cenários para uma venda de empresa ou para o empréstimo, uma alavancagem, uma estruturação.
financeira bem feita, porque aí você está o mais alinhado possível com a verdade, né, e com aquilo que pode ser entregue nesse contexto como um todo. Perfeito. Gustavo, queria entender agora como que é feita a dinâmica. Por exemplo, chega então uma oportunidade, né, nós preparamos aqui várias empresas com relatório de capacidade de pagamento e eu te enviei 10 oportunidades dos meus clientes, cada um com seu cenário, seu setor. Como que o banco faz essa triagem, né? Então, vamos supor que essas empresas estão no mesmo padrão de preparação, de organização numérica, mas como que vocês, então, fazem essa jornada internamente dentro de um comitê? Como que é feito isso? Primeiro ponto, visita, olho no olho, tá com a barriga no balcão, entender fisicamente como funciona a estrutura. Igual falei no início, entender a história que levou ele chegar até ali, entender os valores que ele tem, se tem conexão com os valores da onde que você estiver trabalhando, fazer todas as perguntas, sentir que a pessoa tem as coisas na ponta da língua, que tem documentação também, que está tudo assim redondo, está na ponta da língua também. Após isso, aí a gente vai para uma parte mais técnica, né? Que seria análise de balanço, entender o imobilizado da empresa do que se refere, porque dependendo do imobilizado, a gente pode trabalhar esse imobilizado como garantia. Entender o faturamento, se é crescente todos os anos, normalmente a gente pede os últimos 3 anos, se teve algum deslize, ou no faturamento, ou no LAIR, né, que pode acontecer, e se teve, o que aconteceu atrás daquilo? Uhum. Às vezes pode ser até uma coisa boa, que a gente valide aquilo, né? Não necessariamente é uma coisa ruim. Pode ser um investimento, sei lá, pode ser muitas coisas. Então, a gente reúne todos da plataforma, tá? Faz um comitê, uma apresentação de comitê, normalmente o gerente traz, com todo mundo participando no mesão. Todo mundo seria quem? A equipe toda, né? Dos analistas? Não, no caso, primeiro é uma avaliação da plataforma. Eu fico na liderança lá, tenho os gerentes, né? Eles trazem, apresentam e todo mundo palpita. O ramo de atividade é um ramo mais exposto. A história eu não entendi isso. Aí muitas vezes a gente tem que voltar, né? Para perguntar o que passou desapercebido, algum ponto específico. E aquilo tudo forma uma decisão primária da plataforma. Aí a gente faz uma defesa de crédito. E quanto mais embasada essa defesa de crédito, maiores as chances da gente ter de aprovar. Então, assim, também preciso de um pouco de paciência do empresário, ainda mais uma operação mais estruturada, uma operação maior, porque a gente vai tentar, e o banco acima da gente, né, a área de comitê de crédito, vai tentar esmiuçar isso ao máximo. Para poder mitigar o risco dele de inadimplência e poder oferecer uns juros que ele consiga pagar também, né? Perfeito. O preço também tem impacto com relação ao risco do negócio, né? E aí a gente manda uma proposta, validando isso tudo, a gente manda uma proposta para São Paulo, aí é um outro comitê, um comitê mais técnico, mais frio, né? No sentido de análise de números, análise de apresentação, análise de segmentação, para validar aquela operação que a gente está propondo. Acontece de ter recusa, de ter alteração, de repente, no modelo de garantia, no modelo, até no valor também, né? Às vezes o empresário pediu 5, o banco achou sugerido emprestar 3, por exemplo. Exatamente. Uhum. A gente volta, procura entender se faz sentido para o empresário. Se não fizer, a gente procura também, se a gente já validou, a gente quer trabalhar com ele, né, da fase inicial. Então, a gente procura algum outro caminho para fortalecer ainda mais aquela proposta. Será que eu consigo encontrar alguma garantia adicional para trabalhar? Será que eu consigo encontrar qualquer outro meio, né? Às vezes, ele tem um recebível ali de um contrato. Poxa, dá para trabalhar os direitos creditórios, né? Às vezes ele tem um estoque que é aço, por exemplo, uma coisa que não é perecível,
que pode ser utilizada em determinado momento, se for uma dívida de menor prazo, como uma garantia? Perfeito. Então, assim, abre o leque. E como a gente está falando de um fortalecimento de algo que está em trânsito, tradicionalmente também não é uma coisa assim que vai ser... vou pedir um imóvel agora. Não, sabe? É um toquezinho e a gente vai fazendo no meio de campo lá com essa área, que é uma área decisora. A dívida, então, é análise de risco? A dívida, a gente pede o bacen aberto das empresas, entende o valor ali da PMT, que ele está à frente ao faturamento, olha a alavancagem, olha se já tem algum tipo de estruturação. Perfeito, se já tem algum tipo de estruturação. Muitas vezes a empresa está só no curto prazo, e só está no curto prazo, não é melhor ter um planejamento, né, se ela só está no curto prazo, como que é administrativamente isso, essa parte de números para ela? Então, a gente pede o bacen aberto justamente para entender se a parcela está com folga na capacidade de pagamento que ela tem. Ou se está ok, ou se está muito alavancada, está apertada. Dá para ver que está apertada. Então, dá para a gente claramente perceber com toda essa documentação na mão. Perfeito. E como que você vê, Gustavo, essa estruturação para o futuro, né, das PMEs, que, como você disse no início, né, cada vez mais está ficando difícil ter sonegação de impostos, uma vez que tudo está sendo cruzado através de PIX, né, o dinheiro físico está cada vez menos sendo observado no mercado, e sim transações eletrônicas que você consegue, então, esmiuçar mais isso para uma análise. E o que você vê para os próximos 5 anos aqui desse mercado? Acredita que é um mercado que vai consumir créditos melhores, que vai utilizar recursos de terceiro para crescer? Ou é um mercado que tende a ficar na informalidade? Qual que é a sua posição sobre isso? Eu acredito que o mercado sempre precisou para a alavancagem de um parceiro comercial, que são os bancos. E acho que isso não muda. Eu acredito também que a parte de digital, sabe? Essa parte vai crescer muito ainda. A gente acha que já está num ápice, mas eu acho que a maioria das pequenas e médias empresas ainda tem que se desenvolver e aprofundar muito conhecimento em cima do mercado digital. E aí tem um pouco de informalidade nisso. Eu acredito que isso puxa um pouco essa parte informal de atendimento que elas vão passar a ter. Exato. E é um ponto importante que você trouxe muito claro. A transformação do mercado, a gente acha que já está saturado, mas cada vez mais vão ter empresas familiares, cada vez mais vão ter empresas familiares querendo crescer, querendo se organizar. E esse trampolim de daqui 10 anos, quem serão as grandes daquele setor, é algo que começa muito até na origem da mentalidade, né? Eu quero ser informal, eu quero pegar juros negativados, a uns juros de absurdamente 40%, 60%, e pode parecer absurdo, mas nós que temos esse privilégio, né, de, através do valuation, desse relatório de capacidade de pagamento, ver esses movimentos dos empresários, você fala, poxa, como que você conseguiu contrair um empréstimo de 6% ao mês? Ai, foi no banco, o gerente emprestou, nem sabia. E aí você vai vendo por que a empresa está perdendo performance, o que isso vai impactar no valuation dela, o que isso vai trazer ali de objeção de um banco para fazer uma análise. Por que você tomou isso? Por que não foi observado? E aí é onde que você perde o ritmo da competitividade, né? Com esse somatório de pequenos erros que no final ali do ano é onde que a sua margem foi toda embora, onde que o seu lucro escorreu pelos dedos e você não viu por quê. Perde completamente, né? Acho que tem dores assim de pequenos e médios empresários nesse sentido justamente quando ele não está com perfil estruturado de entendimento dos caminhos que ele pode seguir, né? Que a gente tem diversos outros caminhos de produtos que a gente pode ofertar. E a gente não acha que isso é o melhor caminho para ninguém, né? Exatamente. Esse é um ponto muito importante, muito fundamental hoje para o empresário. Não existe como não pensar em ter um parceiro para poder ajudar no financiamento do seu sonho, do seu crescimento, da sua expansão,
Porque senão você fica limitado, né? Limitado a ser privilegiado em vir de uma família muito rica que talvez possa te emprestar, ou a acertar na mosca naquele negócio que é o gerador de caixa, que é o sonho de todo empresário, né? Uma empresa que gira caixa sem ter tanto investimento. E aí a gente está falando de coisas muito... de exceções mesmo, né? Dentro do mercado como um todo. E eu acho que, vendo uma situação dessa, é uma grande oportunidade de alguém do mercado mesmo, um gerente, agregar valor na vida daquela pessoa. E quando você faz isso, você fideliza aquela pessoa para muitos anos para frente. Isso é tradicional. E isso que acho que faz tudo valer a pena, sabe? Você acompanhar a empresa, igual eu estou há 20 anos, as empresas crescerem e você está crescendo junto com as empresas. Um empréstimo pequeno lá atrás, que hoje eles já estão passando por rodadas maiores, né? Perfeito. E crescendo em cidades, em número de funcionários. O que isso impacta até na comunidade, né, que aquela empresa e a instituição financeira está inserida. Funcionário, emprego, empregos indiretos, enfim, é o ciclo, né? Tudo influencia, né? E a sustentabilidade, aquilo que consegue ser pago para na próxima vir ali cheques maiores, confiança maior com tudo isso. Gustavo, a gente está chegando ao final. Só para a gente encerrar, eu queria que você trouxesse um conselho mesmo de quem está atrás de bancos grandes, né, vendo diariamente oportunidades. E o que você daria hoje de sugestão para um empresário, né, que quer saber mais, quer estudar para se preparar mais com estruturas bem feitas, né, nessa visão de captação de terceiro, que é hoje o empréstimo, a dívida, como tem vários nomes no mercado? Faça tudo bem feito. Invista tempo nos conceitos, nos números, nas apresentações. Isso você vai usar por muitos anos e você também vai extrair estratégias daquilo. Você vai ter uma visão, uma capacidade maior de enxergar possibilidades, soluções e ver o futuro de forma mais clara. Excelente. Parabéns também pela sua jornada, né, de ter saído de estagiário a hoje ser gerente geral do PJ, que é relevante, né, que a gente está falando das médias empresas, que hoje tem uma expressão muito grande no país. Acreditar nesse mercado, é um mercado que a Baico também trabalha, a gente sabe das dificuldades, das nuances, e também essa humanidade, né, que o olho no olho pode ajudar em muitas coisas, a traduzir números que às vezes ficam ali, né, sem o empresário entender, mas que a confiança que vocês geram para nichos, mercados e setores fazem com que a nossa economia, nosso polo como comunidade, como social, né, se transforme, e é muito através aí dessas apostas, desse mercado aí que é fundamental na nossa vida. Eu que agradeço o convite, a oportunidade, estou à disposição. Obrigado também por ter compartilhado conhecimento, né, comigo e estou muito feliz e agradecido aí pela oportunidade. E vamos junto ajudar aí os empresários a se preparar cada vez mais, ou para vender a empresa ou para captar dívidas boas, né? Fazer de uma forma pensada, de uma forma estruturada, para que lá na frente o maior o usufrutuário disso vai ser o próprio empresário, né? Vamos sonhar, pessoal. Isso mesmo. Muito obrigado pelo tempo, parabéns pela jornada e por ter abrilhantado aqui o nosso podcast. Eu que agradeço. Até o próximo, pessoal. Um grande abraço.